Oi, alunos, tudo bem? Dando continuidade aí aos vídeos, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre matrizes. É um conteúdo novo, é um conteúdo mais fácil, tá? Do que a trigonometria. E se por um acaso ficou alguma dúvida aí para vocês na trigonometria, não se preocupe, tá? Quando nós retornarmos aí às aulas na escola, eu vou dar uma repassada aí com vocês, tá? Para tirar todas as dúvidas aí que ficou, ok? Então, dando continuidade, nós vamos trabalhar matrizes. Tá lá no capítulo 2, na página 47 do livro de vocês. Dá uma olhadinha lá, que lá tem mais informações, tá? Então, porque o que eu passo aqui para vocês é o básico mesmo, porque senão os vídeos ficam muito longos e aí fica mais difícil daí da gente trabalhar, tá? Então, vamos lá. Dentro das minhas matrizes, eu tenho lá uma matriz, é uma tabela que contém elementos em linhas e colunas. A ordem dessas matrizes é M por N, tá? Então, eu tenho aqui uns exemplos. Então, aqui eu tenho uma matriz de ordem. Vamos lá. Então, lembrando, então, aqui, ó, que é uma tabela que eu tenho elementos. Então, meus elementos são os números ou as letras, o que eu tiver aqui dentro, tá? Da minha tabela. E ela tem aí uma ordem entre linhas e colunas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa matriz, que ela é uma matriz M por N de 2 por 3. Isso quer dizer o quê? Eu tenho, então, aqui, ó, duas linhas, ó. Então, eu tenho duas linhas e tenho três colunas. Vou colocar aqui embaixo, aqui é do lado, ó. Colunas. Então, eu tenho também essa matriz, que é uma matriz de ordem 3 por 2. Ela é ao contrário dessa, tá vendo, ó? Então, ela é uma matriz 3 por 2. Então, ela contém três linhas e duas colunas. Eu tenho também essa minha outra matriz, que ela é de ordem 1 por 4, porque ela contém, então, uma linha e 4 colunas. Tenho também essa daqui, matriz de ordem 2 por 1, que contém duas linhas e uma coluna, tá? Isso aqui é bem importante aí vocês saberem, porque nós vamos trabalhar aí agora sempre através disso, tá? Seria as minhas matrizes M por N, ok? Então, vamos lá. Vamos aí para um próximo, vou fazer mais algum exemplo aí para vocês, tá? Sobre matrizes. Então, nós temos diversos aí tipos de matrizes, tá bom? Então, aqui eu coloquei só algumas ordens para vocês verem, né, como que funciona, mas eu tenho diversas, tá? Então, vamos aí para um próximo exemplo. Então, agora nós vamos ver alguns tipos de matrizes. Então, eu tenho aqui a matriz quadrada, matriz triangular, matriz diagonal, e tem outras, tá? Que a gente vai ver a seguir aí. Então, nessa minha matriz quadrada, então ela é o quê, ó? Então, ela é uma matriz 2 por 2, tá? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. E aí, eu tenho aqui, ó, então, deixa eu até mudar de caneta. Então, eu tenho aqui, ó, essa daqui, ela vai ser minha diagonal principal. E essa daqui vai ser a minha diagonal secundária, tá? E aí, então, eu tenho também aqui a minha matriz B,
que ela é de ordem 3 por 3, tá? Ó, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui vai ser a minha diagonal principal. E aqui a minha diagonal secundária. Então, também tem uma próxima matriz, que ela é uma matriz 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas, onde aqui ela é a minha diagonal principal. E essa daqui é minha diagonal secundária. Então, tenho também agora aqui a minha matriz triangular. Então, a minha matriz triangular, ela também tem a minha diagonal principal. E ela, aqui já diz, né? Ela é uma matriz triangular, porque aqui, ó, eu tenho um triângulo, onde que eu tenho o meu zero, tá? Então, ela é uma matriz 2 por 2. Então, quando a matriz, ela é uma matriz 2 por 2, eu posso só colocar o 2. Uma matriz 3 por 3, eu posso só colocar um 3, tá? Essa minha outra matriz triangular. Agora, aqui, ó, onde que tá meu triângulo, ó? Aqui embaixo. Então, essa matriz, ela é 3 por 3, então é uma matriz 3. Então, aqui também eu tenho a minha diagonal principal. Eu também tenho essa mais uma, que vai ser também uma matriz 3, porque ela é 3 por 3. E aqui é minha diagonal principal. E essa daqui é onde que tá meu triângulo, ó, aqui em cima. Então, toda vez que eu tiver uma matriz, que ela tiver os zeros aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Ela vai ser uma matriz triangular. E tenho também a matriz diagonal, que também é uma matriz triangular. Então, se você observar, ó, ela também é uma matriz triangular. Tá? Então, essa é uma matriz de ordem 3. Essa é uma matriz de ordem 4, porque eu tenho 4 linhas e 4 colunas. E aqui eu tenho a minha diagonal principal. Isso é importante vocês saberem, tá? Porque na hora de fazer algumas continhas, resolver algumas coisas sobre a matriz, é importante vocês saberem qual que é a posição da sua matriz. Então, principal. Então, agora vamos ver outros tipos de matrizes, tá? Então, agora mais alguns tipos de matrizes. Eu tenho aqui a matriz identidade, tá? Então, é uma matriz de ordem 1, porque ela só tem um elemento. Eu tenho também a matriz identidade de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, e uma matriz de identidade de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho aqui, então, a minha diagonal principal, tá? Igual os outros, tá bom? Aqui também é minha diagonal principal. Eu vou abreviar, tá, gente?
E aqui também minha diagonal principal. Agora eu tenho também minha matriz nula. Então, essa matriz nula, de vocês, só de vocês observarem, vocês já podem perceber, né? Ela é nula porque todos os meus elementos dela, contém números zeros, tá? Então, aqui ela é uma matriz 2 por 4, 2 linhas e 4 colunas. E essa é uma matriz de ordem 3, tá? 3 linhas e 3 colunas. Tenho também uma matriz linha. Então, nessa minha matriz linha, ó, pode observar que ela só tem uma matriz na horizontal. E aí, ela é uma matriz de ordem 1 por 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma linha, 5 colunas. Tenho também esse outro exemplo. Que ela também é uma matriz linha, e aí eu tenho, então, aqui 1 por 2, uma linha, 2 colunas, tá? Então, também tem a matriz coluna. A matriz coluna dá para vocês observarem, né, que ela ela só contém coluna. Então, eu tenho aqui 3 linhas e uma coluna. E nesse outro exemplo, eu também tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas por uma coluna, tá? Então, é uma matriz coluna. Então, esse aí aqui é o básico, tá? De alguns tipos de matrizes que vocês têm que saber. E aí, agora, então, nós vamos aí ver, então, matriz transposta, tá? Então, agora nós vamos ver matriz transposta, dada uma matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de A, indicada por AT. A matriz de ordem N por M, cujas linhas são ordenamente iguais às colunas de A. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês poderem entender aqui que a minha matriz está dizendo. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho, então, uma matriz A, que eu tenho, então, meus elementos aqui da minha primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, o que vai acontecer, ó? Então, a minha matriz A, então, eu vou fazer a transposta, ó, de A, que é esse A com um Tzinho em cima, tá? Então, eu vou pegar a minha matriz A e vou fazer a transposta de A. O que acontece quando eu faço isso? Vocês podem observar, ó, que todos os meus elementos da minha primeira coluna, ele vai ficar na minha primeira linha. E todos os elementos da minha segunda coluna, ele vai ficar na minha segunda linha. Isso aqui é bem fácil e simples de fazer. Eu tenho aqui também um outro exemplo, que é, então, uma matriz B. Então, eu tenho aqui meus elementos 10, menos 3, menos 8 e 5. Então, quando eu faço, então, a minha transposta de B, ela vai ficar assim. O que vai fazer? Então, eu vou pegar a minha primeira coluna, vou colocá-la ela na minha linha, tá? E vou pegar a minha segunda coluna e vou colocar ela na minha segunda linha. Então, o que tá dizendo aqui? Então, dada uma matriz de ordem M por N, tá? Ó, então, eu tenho uma matriz M por N. Então, M por N, igual eu falei anteriormente, essa daqui é uma matriz 3 por 2. Então, ela é uma matriz lá, ó. M por N, ó. M por N, tá? O M é minha linha e N é minha coluna. Vou até colocar aqui, que isso aqui é muito importante. Então, M é a minha linha e N é a minha coluna, tá? Então,
quando eu pego a minha matriz e transformo ela numa matriz transposta, então ela se torna, então, olha lá, ó, o enunciado diz que ela se torna uma matriz de ordem N por M. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ela inverteu, não inverteu a minha matriz? Então, ela ficou uma matriz, 2 linhas por 3 colunas. Ó, ela inverteu. Então, aqui, igual tá dizendo, ela ficou, a minha, então, matriz transposta, ela ficou N por M. Tá? É bem facinho isso, né? Então, aqui, vamos ver na minha matriz B. Ela é uma matriz, 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2. E aí, na transpostas, ela ficou também 2 por 2. Tá? Então, eu só troquei aí as posições, tá bom? Dos meus elementos. Lembrando que essa matriz transposta, ela é uma atividade que está lá na atividade 3, tá? Ela é um exercício que contém lá, se eu não me engano, acho que é o exercício 6, eu não me lembro agora, tá? Eu vou até fazer agora aqui com vocês um exercício do livro, para vocês praticando mais aí, para na hora de fazer a atividade não ter dúvida, tá bom? Então, vamos lá fazer um exercício. Eu peguei lá um exercício da página 54 do livro de vocês. Esqueci de um detalhe, tá? Os alunos aí do segundo B, que vocês não receberam o livro da escola, eu até postei no WhatsApp o link para vocês baixarem aí o livro. Tem também esse link lá no Classroom, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, acessar, porque o livro ele tem bastante informação que vai ajudar vocês aí, tá? A poder entender um pouquinho mais sobre a matéria, tá bom? Quem não perdeu, quem perdeu aí não sabe onde é que, quando que foi que eu postei, me pede aí no WhatsApp que eu mando novamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu peguei o exercício 16, tá lá, escreva transpostas de cada matriz. Então, lá tem a A, B, a C e a D. Então, eu só peguei a B e a D, porque as outras são bem parecidas. Então, tá lá, eu preciso fazer o quê? Então, a minha matriz transposta de B. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, a minha matriz transposta, tá? É igual. Lembrando que ela é uma matriz 3 por 3, então ela vai ficar uma matriz 3. Essa também, com certeza, ela vai ficar também uma matriz 3, porque ela é uma matriz quadrada. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar os meus elementos da minha primeira coluna e vou colocá-la na minha primeira linha. Então, a minha segunda coluna na minha segunda linha e a minha terceira coluna na minha terceira linha, tá? Bem simples, né? É bem facinho fazer isso aqui, não tem segredo nenhum. E a letra D é a mesma coisa, então a letra D, minha matriz D transposta é igual. Então, ela é uma matriz 4 por 4, então ela é uma matriz 4, tá? Tanto faz vocês colocarem aqui, tá? Ó, 4 por 4. Ou uma matriz 4, tá? Vai ser a mesma coisa, tá bom? A não ser se a matriz for, por exemplo, 2 linhas e 3 colunas, aí é obrigatório colocar assim, tá? Então, vamos lá. Então, é o mesmo procedimento, não é segredo, né? Então, a primeira, eu vou copiar, então, a minha primeira coluna na minha primeira linha. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 1. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, tá, gente? Para o vídeo não ficar tão longo, porque tem bastante vídeo aí pela frente para vocês assistirem, tá? Sobre essa parte aqui de matrizes, tá? Então, esse aqui é bem simples, esse exercício.
E vamos aí para um próximo vídeo que a gente vai poder aprender agora no próximo vídeo sobre matriz, adição e subtração de matriz, tá? Então vamos lá, o próximo vídeo.